Bom, vamos falar um pouquinho sobre algumas propriedades da função despesa e algumas propriedades da demanda Hicksiana. O que a gente pode falar sobre essas duas funções? Bom, primeira coisa, a despesa do consumidor com a sua cesta de bens, a sua despesa ótima, digamos assim, ela vai crescer com os preços. Então, quando eu tenho um aumento nos preços, eu não vou ter um decréscimo na despesa que o consumidor vai ter, na despesa mínima que o consumidor vai ter para atingir um determinado nível de utilidade. Na verdade, a gente consegue mostrar usando o teorema do envelope, que a gente já utilizou num vídeo anterior, né, que se a gente derivar a função despesa em relação ao preço de algum bem, do Lésimo bem, a gente vai chegar na demanda Hicksiana pelo Lésimo bem, a demanda Hicksiana do Lésimo bem. E se o consumidor estiver consumindo uma quantidade estritamente positiva desse bem, então a gente vai ter um efeito positivo do preço sobre a despesa do consumidor. A menos então que o consumidor não esteja consumindo nada, daquele bem, eu vou ter a despesa crescendo com os preços. Outra coisa importante, para aumentar a minha utilidade, eu preciso aumentar a minha despesa. Então, pelo mesmo argumento, né, que a gente usou usando lá o teorema do envelope, para chegar no valor da utilidade marginal da renda, igual ao multiplicador de Lagrange lá no problema de maximização de utilidade, a gente pode fazer o mesmo argumento, usar o mesmo resultado para mostrar que quando eu aumento a minha utilidade, quando eu relaxo lá a minha restrição do problema de minimização de despesa, eu vou variar a minha despesa mínima, né, a função valor do meu problema, exatamente na magnitude do multiplicador de Lagrange μ. Então esse μ aqui vai ser o multiplicador de Lagrange lá do meu problema, da minha função de Lagrange. Então eu posso considerar lá o meu Lagrangiano igual a, se eu tenho, por exemplo, dois bens, igual a P1x1 mais P2x2 menos μ multiplicando U menos U de x. Então, quando eu derivo o meu Lagrangiano avaliado no ótimo, na solução do meu problema, em relação ao U, eu vou chegar ao meu multiplicador de Lagrange. Igualzinho o que a gente fez para obter a utilidade marginal da renda no problema de maximização de utilidade. Homogeneidade de grau 1 nos preços, né? Então é fácil a gente perceber que se eu multiplico todos os preços por P, eu não vou afetar a minha restrição, eu vou afetar simplesmente a minha função objetivo. Como eu estou escolhendo aqui o x, eu posso colocar esse lambda aqui em evidência e vou chegar a lambda vezes a minha função despesa avaliada em P. Então, a minha função despesa ela é homogênea de grau 1 nos preços. Então, se eu multiplico todos os preços pelo mesmo valor estritamente positivo, eu vou multiplicar a despesa total pelo mesmo valor positivo. Eu não vou afetar a escolha ótima, a minha demanda Hicksiana, mas eu vou afetar a função valor do meu problema. Outra coisa importante, eu não tenho na solução nenhum excesso de utilidade. Se fizer que a minha restrição de utilidade ela vai ser ativa. Então, não existe por que o consumidor escolher, se ele está minimizando a despesa, um valor que vai dar uma utilidade maior que a utilidade mínima. Se o consumidor ele tem preferências que são monotônicas, se a utilidade dele vai crescer com um consumo maior, essa utilidade em excesso, além do valor mínimo U de utilidade, vai representar uma despesa maior, dado que a despesa também vai ser crescente na quantidade consumida dos bens. Então, eu vou reduzindo a quantidade consumida, vou reduzindo a despesa com consumo até chegar no nível mínimo de utilidade, né, que eu estou exigindo aqui no meu problema de minimização de despesa.
Por último, pessoal, eu queria falar sobre uma propriedade da demanda Hicksiana e falar como é que ela responde, como é que essa demanda Hicksiana responde a uma variação nos preços. Então, aqui nesse gráfico, né, eu tenho a solução do problema de minimização de despesa para um dado vetor de preços, P1, P2, e para um determinado nível de utilidade, que vai estar me dando esse conjunto de restrição aqui. Aqui nesse lado, eu tenho o quê? Eu tenho o efeito de uma variação nos preços sobre a solução desse problema de minimização de despesa. Então, repara, se eu estou mexendo nos preços, se eu estou aumentando, por exemplo, o preço do bem 2, eu estou saindo do preço P2' para o preço P2 duas linhas, saindo daqui para cá, mantendo constante o preço do bem 1. Então, se eu estou aumentando o preço do bem 2, significa que eu estou mexendo aqui na inclinação da minha reta orçamentária. O preço do bem 2 ficou mais caro relativo ao bem 1, significa que eu vou substituir o consumo do bem 2 pelo consumo do bem 1. Então, se eu quero me manter na mesma curva de indiferença, agora eu vou ter que aumentar a quantidade consumida do bem 1 e diminuir a quantidade consumida do bem 2. Vou sair desta quantidade de bem 2 e vou vir para esta quantidade do bem 2. Vou reduzir a minha quantidade consumida. Isso, pessoal, reflete, como eu falei, o fato de que o bem 2 agora ele está mais caro relativo ao bem 1. Então, se eu quero me manter na mesma curva de indiferença, se eu quero ainda assim resolver o problema de minimização de despesa, na prática o que eu vou fazer é simplesmente caminhar ao longo da minha curva de indiferença, né, mexendo aqui na inclinação da reta tangente a essa curva de indiferença, até chegar numa reta tangente aqui, cuja inclinação reflita os novos preços relativos. Então, essa variação aqui na quantidade do bem 2 em resposta a essa mudança no preço do bem 2 é o que a gente chama de efeito substituição. E esse efeito substituição, ele vai ser sempre não positivo. Então, eu nunca vou ver em resposta a um aumento no preço do bem 2 ou do bem 1, né, um aumento na sua respectiva demanda Hicksiana. Então, quando eu aumentei o preço de um determinado bem, a sua demanda Hicksiana não pode aumentar. Isso é o que a gente chama de efeito substituição. É o efeito do aumento no preço sobre a sua demanda Hicksiana. E aqui o que eu estou fazendo, pessoal, simplesmente é capturar, né, para um consumidor que tem o mesmo nível de bem-estar, o que seria o consumo relativo de um bem em relação ao outro. E quando eu tenho um aumento no preço do bem 2, o consumo relativo do bem 2 em relação ao consumo do bem 1, né, vai cair. Eu vou substituir o consumo do bem 2 pelo consumo do bem 1. Em que magnitude? Na magnitude do meu efeito substituição. Porque é isso que essa derivada está capturando. Está capturando a substituição do bem 2 pelo bem 1 em resposta à mudança nesses preços relativos.